Meus irmãos e amigos, graça e paz. Devido nesses últimos dias, como é de conhecimento mundial a respeito do conflito entre os árabes e os israelenses lá no Oriente Médio, e a gente liga a televisão, eu não assisto televisão, eu acompanho as notícias nos canais aí do YouTube, né? E sempre tem alguém falando algo a respeito. São os jornalistas, são os políticos se manifestando sobre o assunto, e existe também muitos religiosos se manifestando sobre o assunto. E eu tenho assistido alguns vídeos, ouvido alguns áudios sobre esse assunto. Não querendo menosprezar e também querer dizer que eu sou o dono da verdade, que eu vou trazer aqui algo que supere as notícias que já têm chegado aos ouvidos das pessoas na atualidade, mas eu quero fazer a recomendação para aqueles que acreditam que Deus ainda tem promessas para cumprir na nação de Israel. Eu quero fazer a recomendação de 4 livros, na verdade não 4 livros, mas 5 livros eu vou estar recomendando para vocês aqui. Porque esse conflito árabe-israelense, ele tem que ser tratado, ele tem que ser entendido a partir da luz das Escrituras. Quem não conhece a origem da nação de Israel, a origem desses conflitos entre árabes e israelenses, a partir da Bíblia Sagrada, onde tem origem esses povos lá no Antigo Testamento, eles só vão trazer informações políticas e geopolíticas. As informações essenciais, a qual são as informações religiosas e espirituais sobre a nação de Israel, eles vão ficar devendo. E eu quero aqui, em primeira mão, fazer a recomendação de um livro do pastor Claudionor Corrêa de Andrade. Esse livro é publicado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, né, a CPAD. O nome do livro é A História de Jerusalém. O pastor Claudionor, de uma forma muito, mas muito convincente mesmo, com a maestria que lhe é única, ele trata a respeito da origem de Jerusalém, lá no livro de Gênesis, né, lá nos primórdios, vamos dizer assim, a proto-Jerusalém, ou proto-Israel, e ele vem fazendo assim um ensaio religioso, político, na história de Jerusalém, e ele chega aos nossos dias, e ele também vai até mesmo adentrando e falando sobre a Jerusalém celestial, que é a cidade criada por Deus, que vai descer sobre a terra. É um livro fantástico, já li esse livro 3 vezes, e agora, recentemente, com esse conflito, a gente está aí revisando alguns capítulos do livro. Então, é um livro altamente recomendável para você ler, tá? Depois eu tenho um outro livro aqui, publicado pela obra missionária Chamada da Meia-Noite. É um livro do Randall Place. O que devemos pensar sobre a nação de Israel? Como eu disse no princípio, a nação de Israel ela não pode ser vista assim somente do ponto de vista político e também do ponto de vista geopolítico. Você tem que abordar a nação de Israel, o que você deve pensar, o que você deve crer sobre a nação de Israel, não é só sobre esse ponto de vista. Você tem que estar abalizado e alicerçado pelas Escrituras. E o escritor, o editor-geral desse livro, Randall Place, ele trata de uns assuntos, mas muito interessante. Mas a parte 2 do livro é a parte mais importante. Eu vou dizer assim que a parte 2 desse livro, ele é a cereja do bolo, né? Que é o que devemos pensar sobre os problemas de Israel, né? Aí está no capítulo 10, 11, 12 e 13, né? O que devemos pensar sobre o Holocausto, fala tudo sobre o Holocausto. Ele traz aqui até algumas informações que não era do meu conhecimento, porque eu já tinha assistido alguns filmes, né? Assistido alguns vídeos, visto algumas reportagens históricas sobre o assunto, mas ele traz algo muito novo, a qual está oculto para a maioria das pessoas, né? E ele também trata sobre o assunto, sobre o novo antissemitismo. Quem pensa que o antissemitismo, o Holocausto ali da Segunda Guerra Mundial acabou, está completamente enganado, está mais vivo do que nunca, só está meio oculto na atualidade, né? E depois fala sobre o movimento do boicote e o desinvestimento e as sanções contra Israel.
Já houve esse plano aí, essas ideias por parte dos palestinos, eles querendo boicotar tudo quanto Israel produz, tudo quanto Israel quer exportar para os outros continentes, para que Israel se torne pobre, né, financeiramente, e então eles ficam enfraquecidos e ficam fáceis ali, então, servindo de presa para os palestinos. E por último, o capítulo de número 13 fala sobre a teologia da substituição. O que é a teologia da substituição? O escritor trata muito bem aqui, porque existe alguns segmentos dos evangélicos, das igrejas evangélicas, que diz que a igreja na atualidade substituiu a nação de Israel e que as promessas a qual Deus fez para os patriarcas lá no Antigo Testamento, elas têm que ser interpretadas ou reinterpretadas e aplicadas espiritualmente na vida da igreja, a qual eu não acredito nessa teologia da substituição, ou teologia do pacto, né? Ou teologia da aliança, né? E o escritor Randall Place, ele deixa muito claro que a igreja, em momento algum, ela substituiu a nação de Israel. Israel, temporariamente, né? E não é mais alvo nem foco de Deus, mas após o arrebatamento da igreja, voltará a ser. Ele deixa isso muito, mas muito claro mesmo. E depois, terceiro aqui, eu quero apresentar para vocês o livro Jerusalém, um cálice de tontear. É um livro fora de série. Olha, esse aqui, tirando a Bíblia, que eu vou recomendar agora em pouco, esse livro aqui é o altamente recomendável, escrito pelo já falecido pastor e apologista Dave Hunt, né? Que muitos o consideram como o maior apologista de todos os tempos, e eu tenho vários livros dele, várias obras dele, eu estou quase para concordar nisso. É um livro incrível. Jerusalém, um cálice de tontear. Ele é um livro meio grosso, deve ter mais de 600, 700 páginas, mas quem quer adquirir conhecimento de um assunto vai ter que, então, que investir o seu tempo e assim por diante, né? Ele tem uns capítulos aqui, mas muito interessante. Um capítulo 3, né? Alá ou Yahvé. Ele trata de uma forma hermenêutica tão consistente que Alá não é o mesmo Deus Jeová. Ele analisa ali nas línguas hebraicas, nas línguas dos islâmicos, né? No árabe, e comparando com a Bíblia, e ele prova de forma aqui que Alá não é o mesmo Deus da Bíblia. É um capítulo incrível. É algo que quando eu li esse capítulo eu fiquei assustado, porque eu pensava que o nome Alá era simplesmente uma forma lá na língua dos islâmicos que falava a respeito que era o nome de Deus, né? Mas não é de forma nenhuma. E depois, dando um salto para o capítulo de número 18, fala o anticristo e o templo reconstruído. Na atualidade, o templo de Israel, né, ele não existe, ele foi destruído ali, né, no ano 70, né, pelo general Tito ali, tanto a cidade, né, e como o templo foi destruído, e a partir daquele momento nunca mais houve tentativas de construir, mas nenhuma delas teve êxito, né. Mas aqui ele fala que futuramente haverá um templo em Jerusalém. E ele nos dá base com isso na Bíblia Sagrada, e eu também creio sobre esse assunto do templo dos últimos dias. Agora, por último, aqui, é um livro Alvo Israel, de Tim LaHaye, já falecido Tim LaHaye, e o Ed Hudson. Esse livro aqui, ele fala sobre Israel desde o começo da nação, fala ali da época do Império Romano, fala de Israel na história, fala de Israel na atualidade, e fala das promessas escatológicas para a nação de Israel, para o futuro. Ele é um livro um pouco diferente, porque ele trata, assim, a respeito de Israel no passado, no presente, mas sempre assim, com, assim, vamos dizer assim, tratando da escatologia de Israel, de algo que tem para se cumprir na nação de Israel. Um livro mais escatológico, né? Fala de história, mas tem muita escatologia mesmo. E quem ler esse livro vai ficar surpreendido com respeito às profecias que ainda se cumprirão
na nação de Israel, né? Alvo Israel, também publicado pela a obra missionária chamada da Meia-Noite. E por último, eu deixei aqui, posso dizer assim, o livro dos livros, a Carta Magna, né? A palavra de Deus, infalível, inerrante palavra de Deus. Porque, em primeiro plano, se a pessoa quiser saber tudo sobre Israel, sobre o passado de Israel, sobre o presente de Israel e sobre o que acontecerá no futuro, está tudo na Bíblia. E, não querendo menosprezar, como eu disse, os repórteres, os profissionais da comunicação, eles têm informações bastante importantes sobre política, sobre geopolítica, sobre confrontos, grupos terroristas, o Israel atual, mas, infelizmente, eles não conhecem esse livro. Para falar com autoridade sobre todo o Israel, do passado, do presente e do futuro, você tem que conhecer a Bíblia Sagrada. O início dessa nação inicia-se lá no livro de Gênesis, né? Lê o livro de Gênesis, depois se desenrola ali no livro de Êxodo, Número e assim por diante. E no Novo Testamento tem muitas profecias a respeito desse povo querido que é a menina dos olhos de Deus. E os capítulos mais importantes que tem sobre Israel, o futuro de Israel, é a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 9, 10 e 11, tá? Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. E se vocês quiserem adquirir esses livros, está muito fácil de adquirir. É só procurar na internet, fazer o pedido. Não são livros caros, né? O mais caro que tem aqui é esse Jerusalém, um cálice de tontear, que custa menos de R$100. Mas eu acredito que vai lhe ajudar muito em seu ministério. Porque esse conflito entre Israel e Palestina, quem pensa, fala assim, eu não vou comprar assim, esses livros porque esse conflito dentro de 30 dias, 60 dias pode terminar e vai ser livros inúteis. Não, compre esses livros, estude esses livros, porque esse conflito ele pode perdurar por muito tempo e ele pode até mesmo trazer, como muitos estão pensando, uma terceira guerra mundial, um conflito mundial aí, tá? Que Deus os abençoe. Amém.